Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, terça-feira, 1º de abril da 4ª semana da Quaresma, para lermos e meditarmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O evangelho deste dia é de João, do capítulo 5, do versículo de 1 a 16. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois de borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar a tua cama." Ele respondeu-lhe: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Estás curado? Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então hoje, neste dia 1º de abril, 1º dia deste mês, dessa 4ª semana da Quaresma, hoje o Senhor nos convida a meditar nesse Evangelho, desse paralítico que Jesus oferece a ele a salvação completa, liberta-o da sua limitação física e o chama à conversão do pecado. Então o Evangelho deste dia começa nos fazendo esse apelo à conversão do pecado. E ele começa falando dessa piscina que tinha 4 entradas e que de tempos em tempos um anjo vinha balançar a água. E aquele que primeiro caísse quando a água começasse a borbulhar era curado. E ali diante dessa água haviam muitos paralíticos, coxos, cegos, todos ali esperando pela oportunidade de serem curados. O Evangelho vem nos falar desse dia, desta água viva, desta água viva que todos estão ao redor esperando o seu borbulhar para cair e ser curado. E aí o Evangelho nos apresenta esse homem que há 38 anos estava lá e não conseguia alcançar, pular na piscina. E Jesus, sabendo da condição daquele homem, se aproxima dele e pergunta: "Queres ficar curado?"
o Evangelho nos convida neste dia a meditarmos nessa situação, a refazermos todo esse trajeto desse homem, a imaginarmos essa água viva que é Jesus se balançando. E quando nós não conseguimos alcançá-lo, ele nos alcança, assim como ele alcançou esse homem. Mas Jesus não invade a nossa porta, a nossa casa. Ele nos pergunta: queres ficar curado? E é isso que o Senhor nos pergunta nesse dia. E o doente responde: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Porque para esse homem essa era a única alternativa de ficar curado. Era cair nessa piscina quando o anjo agitava a água. Então Jesus, com autoridade, diz a ele: levanta-te, pega a tua cama e anda. E no mesmo instante o homem ficou curado. Então o Evangelho nos convida a meditarmos nisso também. Abrirmos os nossos ouvidos para a ordem de Jesus, a tomarmos essa atitude desse homem, de atendermos a ordem de Jesus e cumprirmos o que Ele está nos pedindo. O Evangelho vem nos apresentar isso também hoje, essa outra face. De um lado, a face de um homem que não tinha como chegar até a água, a fonte de água viva. Do outro lado, o homem que ao comando da voz de Jesus levanta e obedece. E o Evangelho vem nos mostrar com esse Evangelho de hoje, com essa leitura de hoje, que às vezes só precisamos disso para ficarmos curados. Ouvirmos a voz de Jesus e tomarmos a firme decisão de levantarmos, carregarmos a nossa cama e andarmos. De levantarmos, pegarmos a nossa dificuldade e andarmos a si mesmo com dificuldade. Obedecermos ao Senhor, mesmo com as limitações, obedecermos ao Senhor. Então o Evangelho nos apresenta nesse dia esta enfermidade, que ele vem nos deixar claro no final, que é uma enfermidade causada pelo pecado. Mas ele nos apresenta também que só faltava isso, este homem tomar uma atitude de se levantar e enfrentar a sua dificuldade. Então, mais tarde, quando Jesus o encontra no templo, ele diz, ficaste curado. Jesus o encontra no templo e diz: eis que estás curado. Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Então o Evangelho nos convida para isso, para mesmo diante das dificuldades, nessa certeza de que o Senhor está conosco, que Ele fala conosco, que Ele deseja nos curar, tomarmos a atitude de nos levantarmos, tomarmos a nossa dificuldade e andarmos com essa fé em Jesus. Fazermos as escolhas certas, independente do dia, optarmos por fazermos o bem. Porque os judeus começam a perseguir Jesus porque ele curava no sábado. Mas o Senhor nos pergunta: o que é permitido no sábado? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas nos apresenta também o Evangelho neste convite à nossa conversão, a tomarmos essa firme decisão de tomarmos a nossa dificuldade e caminharmos com Jesus.
todos os dias deixarmos ressoar se nossos ouvidos. Levanta, toma a tua cruz e anda. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.